O Bolsonaro representa um empecilho para os interesses do mercado, ao passo também que ele é o inimigo número 1 dos setores populares insatisfeitos com a sua agenda neoliberal. Olá, tudo bem? Eu sou o Cris Grazina, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Muito obrigado se você está chegando pela primeira vez ou se você está retornando aqui ao canal, muito obrigado pela preferência da sua audiência. Vamos falar sobre as coisas que o Bolsonaro tem feito e o quanto elas podem trazer para ele um cenário muito complicado no médio e curto prazo. Primeiramente, ele está acumulando uma série de ex-aliados. Ele, por conta do seu temperamento, por conta de ser chucro, boçal, destemperado, ele está afastando segmentos que até agora o apoiaram. Ele está desagradando esses interesses. Por exemplo, o próprio mercado financeiro. Esses caras que prometeram o mundo, né, caso o Bolsonaro fosse eleito, hoje já não defendem o Bolsonaro com tanta ênfase como fizeram na campanha. Olha, a maior prova disso são os índices econômicos atuais. Dólar a 4 e pouco, os investidores não apareceram por aqui ainda, o desemprego só tem aumentado. Sabe? Então, e esse pessoal também não está fazendo a defesa mais do Bolsonaro, aquela defesa religiosa, porque eles se sentem constrangidos de ter como seu representante um presidente vulgar como é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem desagradado também aliados políticos muito importantes, como os militares. Os militares têm a impressão que deram um rifle AK-47 na mão de um chimpanzé, ao apoiarem o Bolsonaro à sua chegada na presidência da República. O Bolsonaro, se os militares não ficarem de olho, ele declara guerra contra a Venezuela. Se os militares não ficarem em cima do Bolsonaro, ele vai lá e opina sobre questões geopolíticas no Oriente Médio, por exemplo, e coloca o nosso país na rota de conflitos os quais nada tem a ver com a gente. Em nome de uma ideologia besta que ele assimilou de maneira distorcida do Olavo de Carvalho. Ou seja, esses setores estão assim, pasmos com o despreparo do Bolsonaro para que ele seja, então, se comporte como presidente da República. Até o Sérgio Moro, representante aí do Partido da Justiça, eu diria assim, para tentar identificar e traduzir para vocês o meu entendimento, expôs o Moro com aquele anúncio de que ele seria nomeado ministro do STF de maneira tão precoce, expôs o seu ministro. O Bolsonaro desagrada seus aliados, que se transformam em inimigos, ex-aliados, portanto, esses que começam a tramar nos corredores do poder a derrubada dele. Agora, não só isso, ele ainda faz questão de provocar a massa, insuflar a multidão contra o seu governo. Quando o Bolsonaro faz aquelas ofensas contra os estudantes, chamando os estudantes de idiotas úteis, o Bolsonaro arruma inimigos para dentro do palácio, que nos corredores do poder já tramam a sua derrubada, mas também provoca o povo para que esse se organize e vá às ruas contra ele mesmo. O Bolsonaro ofendeu os estudantes e acabou jogando água no moinho da oposição. E as manifestações contra os cortes na educação foram ainda maiores, por conta das suas declarações impensadas e também por conta dos posicionamentos do seu ministro da Educação, que viu na possibilidade de cortar das universidades uma forma de se fazer um certo revanchismo ideológico contra os estudantes brasileiros que não são, na sua grande maioria, ou na sua totalidade pelo menos, comunistas. Quando o Bolsonaro, inclusive, faz aquelas ofensas e chama os estudantes de idiotas úteis, ele ofende setores que inclusive fizeram campanha para ele. Se vocês resgatarem aquela sessão onde o ministro Weintraub respondeu questionamentos dos deputados, vocês verão que teve deputado que votou no Bolsonaro, que fez campanha para o Bolsonaro, se colocando contra os cortes na educação. O Bolsonaro está trilhando o caminho para o desastre. Porque se ele tivesse o poder econômico, por exemplo, do seu lado, a elite financeira, o mercado financeiro, e o povo tivesse contra, ele de repente conseguiria governar. Porque daí ele se fechava lá com o Congresso Nacional, representando o poderio econômico, ele governava até o final, mesmo contrariando os interesses populares. A verdade é essa. Vejam aí o caso do Temer, por exemplo, que tinha 3% de aprovação e governou até o final. Agora, quando ele perde apoio do poderio econômico e insufla a população contra ele mesmo, ele pode ser esmagado por esses dois tipos de interesses. Na presidência dele, ninguém ganha, por isso ele pode acabar sendo repelido por todo mundo. E é justamente aí que mora o perigo para ele. O Bolsonaro representa um empecilho para os interesses do mercado.
haja vista que por conta do seu temperamento ele tem até prejudicado o andamento da reforma da Previdência no Congresso Nacional, ao passo também que ele é o inimigo número 1 dos setores populares insatisfeitos com a sua agenda neoliberal, que ele busca, através do Paulo Guedes, na verdade, implementar no Brasil. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele não agrada a ninguém. Ninguém quer o Bolsonaro. Nem mesmo seus amigos, nem mesmo seus ex-aliados. Até o Lobão abandonou o Bolsonaro. Olavo de Carvalho já falou que não vai se meter mais na política brasileira. Entendem? O Bolsonaro está caminhando para o isolamento. Isso pode ser muito trágico. Ao passo que ele incita o ódio da população contra ele mesmo, ele desagrada setores muito estratégicos para a sua governabilidade. Militares, ofendeu membros do Ministério Público por estarem investigando o filho dele. O mercado financeiro, como eu disse, se sente constrangido em ter um representante tão boçal como é o Bolsonaro. Ou seja, essa é a receita certeira para o desastre e para um fim trágico da carreira política do Bolsonaro.